Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar de controle orçamentário e financeiro, tá? Nessa aula a gente vai tratar mais de aspectos conceituais, sobre o que é orçamento, sobre os pontos fortes, pontos fracos, dificuldades, né? Não é o objetivo adentrar em cada tipo de orçamento aqui não, tá? São mais aspectos conceituais. Antes da gente ir para a aula, pessoal, eu quero só pedir duas coisas para você. Primeiro, se você gostar aqui desse vídeo, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like aqui, tá bom? Que nos ajuda muito. Segundo, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo por aqui, valeu? Então é isso, pessoal, vamos lá. Lembrando que essa aula aqui ela é baseada em capítulo do livro Controladoria Estratégica, Textos e Casos Práticos com Solução, dos autores Luiz Martins de Oliveira, José Hernandes Pérez Júnior e Carlos Alberto dos Santos Silva. Esse livro é lá da editora Ginásio, tá? Então vamos lá, começando com alguns conceitos básicos. O papel do orçamento na gestão da empresa, né, ele está muito relacionado às funções administrativas. E a gente tem esses três pilares aí: planejar, organizar e controlar. Planejamento, organização e controle, né? Então, você planeja a forma como você pretende atingir os objetivos, você organiza, né, a empresa em função de atender esses objetivos de forma mais eficiente e eficaz, e depois você pode exercer essa função de controle, né, à medida que vai sendo executado, tá certo? E aí a gente tem essa figura aqui, né, que relaciona justamente planejamento e orçamento, né, que está muito relacionado, onde a gente tem aqui primeiro, né, o que é planejamento? É a definição de um futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo, um processo de tomada de decisão por antecipação, um processo orientado no sentido de produzir uma ou várias situações futuras, e envolve um conjunto de decisões interdependentes. Quando você passa aqui para a parte do que é orçamento, então, justamente, é essa expressão monetária desse plano, né? Então, é a etapa final do planejamento se materializa no orçamento. E ele é um compromisso de realização e é um instrumento de acompanhamento e contínua avaliação de desempenho das atividades e dos departamentos, tá? Então, estão muito interligados essa questão de planejamento e orçamento, tá bom? E quais as vantagens de se usar orçamento, né? A gente tem aqui 5 pontos, não são exaustivos, né? Mas ajudam a gente a entender. Primeiro, com os orçamentos, a gente formaliza as responsabilidades pelo planejamento. Então, a gente obriga quem está à frente, né, os administradores, a pensar em futuro, para estabelecer esses objetivos de lucro. Segundo, estabelece expectativas bem definidas, né? Você ajuda a definir melhor, então você consegue avaliar melhor o desempenho. Terceiro ponto, auxilia a coordenação de esforços, né? Então, harmonizar a empresa como um todo nos objetivos de cada parte, permitindo maior integração entre os departamentos e funções. Quarto ponto, ela formaliza um instrumento de comunicação, né? Então, você tem ali, cada funcionário ele vai saber como suas atividades estão contribuindo para as metas da empresa e para o objetivo global, né? E também ela dota a organização de um instrumento de controle, né? Permitindo a comparação dos resultados alcançados com as metas pré-estabelecidas. Então, a gente volta àquela história, né? Planejamento, aquela lá do primeiro slide. Planejamento, organização e controle. A gente sempre bate nessas três teclas quando a gente está falando de orçamento, tá? Essas são algumas das principais vantagens do uso do orçamento. E quais as fases para preparação e implementação do sistema orçamentário, né? A gente pode, didaticamente, dividir em 4 etapas. Primeiro, você tem que fixar objetivos, políticas, estratégias e planos da empresa. Isso tem que estar bastante definido. Depois, dotar a organização de um sistema eficiente de comunicação entre os diversos executivos e departamentos públicos. O orçamento ele vai integrar a empresa, né? Então, precisa ter esse sistema de comunicação entre as partes para fazer o todo caminhar melhor. Terceiro ponto, quantificar as atividades e definir datas, né? Quantificar tanto em números físicos quanto monetários e definir datas, né? Para ir você ir acompanhando depois. E, por último, definir os parâmetros de avaliação, né? Se está sendo como planejado? Não, por quê? Então, você define
esses parâmetros de avaliação, tá certo? Vamos mais para frente. E aí a gente tem aqui agora alguns dos fatores críticos, né, para um sucesso orçamentário, nessa tabelinha aqui. Então, ó, fatores imprescindíveis e abrangência, oportunidade, qualidade e características do sistema orçamentário. Primeiro, envolvimento da alta direção e dos demais executivos. Né? Então, você tem que ter esse apoio da alta direção e empenho deles. Adaptação organizacional. Então, você tem que adequar o orçamento à estrutura organizacional, né? Evitar esforços duplicados, entender a cultura da organização, não basta impor de qualquer forma. Ter uma definição clara de objetivos e padrões de desempenho, evitar ao máximo subjetividade, né? Comunicação integral, então ter bem claras as responsabilidades e objetivos para todos os níveis da estrutura, né? Ter definição de expectativas realistas, né? Para evitar tanto conservadorismo exagerado quanto otimismo irracional, né? Você colocar ali realmente está mais próximo da realidade possível. A questão de oportunidade, né? Ter muito claros planos de datas e os relatórios de desempenho oportunos e também o reconhecimento de esforços, né? Tanto individualmente quanto de grupo, de departamento, de setor. E, por fim, o acompanhamento do desempenho, né? Se inferior ao planejado, observar o que é que precisa haver de medidas corretivas, de ações corretivas, mas sempre de forma construtiva, né? E se favorável, divulgar, né? Que está sendo favorável ao desempenho, né? Então, tudo isso são fatores muito críticos, né? Porque orçamento, em teoria, não tem muita margem. Mas, na prática, todos esses fatores aqui, basta um deles aqui não funcionar muito bem, você pode comprometer toda a sua estratégia orçamentária. Tá? Então, é muito importante na prática todos esses fatores aqui funcionando de forma alinhada, que é um desafio. Tá certo? Mas vamos em frente. E aí, a gente falando agora das dimensões estruturais do orçamento, né? A gente pode ter orçamentos com diferentes centros de responsabilidade. Tá? A gente pode ter orçamentos divididos por centros de custo, por centros de receita, por centros de lucro ou ainda por centros de investimento. E aí você tem que conhecer a realidade da sua empresa e qual a melhor distribuição dos centros de responsabilidade para você elaborar um orçamento da melhor forma possível. Tá? E aí ele vai ser estruturado da seguinte forma: primeiro, de acordo com os níveis de autoridade e responsabilidade, e de acordo com as linhas de produtos ou serviços ofertados. Tá? Então, é isso que eu disse. Você tem que conhecer a empresa, a realidade dela, né? Os níveis de autoridade e responsabilidade, o que é que se produz, e aí você define o que é melhor, né? Fazer orçamento baseado em centro de custo, receita, lucro, investimento. Não tem muito uma resposta aqui padrão, né? Vai depender das especificidades da sua empresa, tá certo? Vamos em frente. E aí a gente tem agora alguns conceitos característicos do chamado orçamento integrado. Tá? E aí, quando a gente fala em orçamento integrado, existe, né, integração vertical e horizontal. Vamos primeiro falar da integração vertical. Né? Vertical, como o próprio nome sugere, é a integração entre os níveis de atuação da empresa, né? Institucional, intermediário, operacional, estratégico, tático, operacional, né? Que vai desde e aí a gente tem a cadeia, né, de autoridade, tem a assembleia, conselho de diretoria, a gente tem a gerência e as chefias, supervisões e execuções. Então, você precisa ter bastante integrado verticalmente esses níveis, né, para um bom desenvolvimento de orçamento. Essa é a parte da chamada integração vertical. Tá? A gente tem também a integração horizontal, que seria justamente, você tem o orçamento, né, a fase 1 seria a fase orçamentária, a fase 2 operacional, onde você vai fazendo os registros, e a fase 3 de acompanhamento, né, que você vai fazer orçado versus realizado. Isso é chamada de integração horizontal, né, planejamento, organização e controle. Tá? Então, existem, quando a gente fala de orçamento, né, de orçamento integrado, lembrar que existem essas duas etapas. Né? Primeiro, tem que haver uma integração vertical e depois uma integração horizontal. Tá certo?
E, por fim, pessoal, vamos aqui comentar sobre as categorias de planejamento e técnicas orçamentárias. Tá? Então, quando a gente está elaborando algum plano de resultado, a gente pode dividir o orçamento em três grandes grupos, cada qual com suas características, porém são interdependentes. Né? E aqui a gente está falando dentro de um orçamento global, a gente tem esses grupos. Tá? Pode ter. Didaticamente faz bastante sentido essa divisão. Então, a gente tem os grupos de planejamento econômico, onde o próprio nome está sugerindo, né? Você vai planejar economicamente sua empresa através de quê? E aí você pode ter diversos tipos de orçamento. Quer dizer que eu vou ter todos esses que tem aqui nos exemplos? Não, não precisa. Né? Mas muitas vezes você tem a maioria. Né? Então, você vai ter orçamento para venda, o que é que eu preciso vender, a minha expectativa de produção, de venda, matéria-prima, de mão de obra direta, custos indiretos de fabricação, despesas administrativas, comerciais, financeiras. Então, tudo isso faz parte do planejamento econômico da empresa. Tá? O que é que eu preciso produzir, vender, adquirir de matéria-prima, ter de mão de obra direta. Eu vou ter todos esses orçamentos? Não necessariamente, mas a imensa maioria se faz presente. Tá? Então, planejamento econômico. A gente tem também a perspectiva de planejamento financeiro, onde o próprio nome está sugerindo também, é a questão de caixa, né? Onde eu vou ter aí os orçamentos de contas a pagar, contas a receber, aplicações, empréstimos e caixa. E aí é muito importante nesse planejamento os prazos, né? Prazos de contas a pagar, prazos de contas a receber, prazos e condições de aplicações, empréstimos, a necessidade de fazer empréstimo ou não. Né? Então, tudo isso faz parte do planejamento financeiro e pode ensejar uma série de orçamentos também. Tá? E, por fim, o planejamento de capital, que é a parte mais de investimento. E quando a gente fala em investimento, quase sempre a gente está tratando de, por exemplo, orçamento de imobilizado. Né? Geralmente, o investimento está ligado a imobilizado, mas pode ser aquisição de outra empresa, mas estão ligados mais à parte de orçamento de capital. Tá? Que são os orçamentos, a parte de investir, né, na estratégia mais de longo prazo da empresa. Tá? Então, a gente tem essas diferentes características, categorias, perdão, de planejamento e técnicas orçamentárias dentro do grande orçamento global. A gente pode dividir nessas três etapas e cada uma delas vai ensejar diversos orçamentos menores. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a aula, tá? Espero que o objetivo aqui seja alcançado, né? Quem entendeu o que é esse orçamento, como é que ele pode ser dividido, elaborado, é uma aula mais para fornecer conhecimentos introdutórios, teóricos e conceituais, tá certo? E aí, ó, qualquer dúvida ou qualquer comentário que você tenha, pode escrever aqui embaixo, que a gente troca uma ideia, tá? E só para fechar o vídeo, deixa eu repetir aqueles dois pedidos do início, pessoal. Se você gostou aqui dessa aula, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like, que está aqui nos ajuda bastante. Também, se você não tiver ainda inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa lá o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo. Valeu? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.